ossos, porque cachorro não come ossos, né? Por que tinha a mão? Hã? Por que estava a mão? A mão, o osso já tinha ruído tudo. Para se cumprir o que Deus havia falado. Porque só se identifica pela... A identidade. Mas observe então, cumpriu ou não cumpriu como Deus falou, mas está aqui a profecia. Do jeito que Deus falou, ali vai se cumprir. Quer dizer, prova da autoridade divina sobre a vida do profeta Elias. Tá? Bom, isso aí, nós já lemos o versículo. Vamos então para Elias e a monarquia. Buscando a justiça. Na história do profeta, ou do profetismo bíblico, observamos a ação dos profetas exortando, denunciando e repreendendo aos reis. O livro de Reis, que está no capítulo 18, verso 18, né? Quando ele repreende o rei Acabe. Quando Acabe julga que Elias é o perturbador de Israel. Não, perturbador não é não, perturbador é você, que introduziu uma religião falsa aqui no nosso meio. Você sim, perturbou a Israel e provocou a Deus. Eu estou aqui como representante de Deus para trazer para vocês uma palavra que vai trazer a paz, não perturbação. Está no capítulo 18, verso 18. O livro de 1 Reis mostra que o profeta Elias foi o primeiro a atuar dessa forma. Na verdade, as ações do profeta revelam uma luta incansável, não somente em busca do bem-estar espiritual, mas também social do povo de Deus. Quando um monarca como o rei Acabe se afastava de Deus, as consequências poderiam logo ser percebidas na opressão do povo. A morte de Nabote, por exemplo, revela esse fato de uma forma muito clara. Acabe foi confrontado e denunciado por Elias pela forma injusta como agiu. Então, observe, meus amados irmãos, que Deus ele não tem o culpado por inocente. Quem que bolou tudo para a morte de Nabote? Foi Acabe? Foi Jezabel. Mas a sentença de Deus vem sobre? E é isso aí. Quer dizer, Deus ele não tem o culpado por inocente. É lógico que ela também vai ter o culpado dela. É como nós já lemos lá na profecia de Elias, está na mesma sequência. Mas veja que o profeta, ele tinha a mensagem do profeta, que eu achei interessante. Ela exortava, denunciava e repreendia. Quer dizer, então o profeta realmente, ele tinha que ser chamado por Deus e estar na autoridade de Deus, meus irmãos. Por quê? O rei, ele era uma figura de suma importância no governo, principalmente quando se tratava de Israel. Por quê? Porque ele tinha uma grande influência religiosa. Não é como o nosso país, os países, até mesmo onde tem a monarquia, não se compara na época de Israel. Por quê? Porque o rei, ele tinha realmente uma missão de levar o povo a adorar, a crer em Deus, a servir a Deus. Então, levantar um profeta a falar com essa autoridade, só a autoridade de Deus mesmo que ele ia. Por quê? Porque o rei, ele era a autoridade máxima no país. Se ele mandasse matar, morria. Mata fulano. Acabou? Mata. Quer dizer, ele tinha uma autoridade dada, ou de uma certa forma, ele se julgava até que ele tinha essa autoridade de matar, de tirar a vida. Eles achavam que eles tinham. Agora, o profeta, ele vai justamente repreender esse camarada que tem essa autoridade. A diferença é que a autoridade do profeta, ele tinha realmente consciência de onde ela veio. Ela não veio de qualquer rei, ela veio do rei dos reis. Quer dizer, o profeta reconhecia a autoridade máxima de Deus. E, portanto, ele, quando realmente Deus mandava, ele não escolhia quem ele falava ou o que ele falava. Ele ia aonde Deus mandava e falava o que Deus mandava, e acabou. É por isso que ele vai, por isso que ele tinha o peso da mensagem do profeta, ele tinha essas três coisas: exortar, denunciar e repreender. Quer dizer, se ele precisava repreender o rei, ele repreendia, precisava exortar, ele exortaria, quer dizer, ele precisasse denunciar você. E foi o que justamente o profeta Elias ele fez.
Então, quer dizer, a prova da autoridade, do ofício sendo cumprido como profeta. Elias mostra através do texto da palavra de Deus. Hoje, se nós vemos na nossa atualidade, existe também o ministério profético. É lógico que não é o mesmo, da mesma forma, do profeta do Antigo Testamento. Mas veja que Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios 14, verso 3, versos 2 e 3, vamos ver, que ele diz que o que profetiza para exortação, consolação e edificação. Também tem propósito, né? É o inverso, né? Edificação, exortação e consolação. Está aí no 3. Está aqui. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então nós vemos que o profeta, meus amados irmãos, ele tem realmente a mensagem de Deus, ele não tem que escolher. Agora hoje parece que ele só profetiza para edificação ou também só consolo, né? E a forma de profetizar hoje, já perceberam? Ele identifica a pessoa mais pela roupa. Você aí, ó, Deus mandou dizer, você com a roupa tal, Deus vai te dar isso, vai fazer aquilo. Amém. Mas você percebeu que os profetas mudaram, eles não, por exemplo, não profetizam mais, ó, Deus mandou dizer que você precisa consertar a sua vida. Você está andando assim, 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 e desse jeito aí, Deus está. É raro ver uma profecia assim hoje, você já ouviu? Não, agora, recentemente, ele é raro. Né? Então, o profeta da atualidade, nós precisamos se apegar à palavra de Deus, que é de fato o manual de Deus, que revela a vontade de Deus, e que através da palavra de Deus, há essas três coisas que Paulo está falando. Através da palavra, a palavra tem o poder de exortar, consolar e edificar. E eu vou só colocar uma coisa aqui para vocês, nem que eu não prossiga mais, porque eu sou observador. Hoje tem pessoas que as pessoas, de uma certa forma, já não estão mais crendo como Deus espera que elas creiam na palavra. Tem pregadores que têm observado isso e ele tem as suas artimanhas. Eu estava num culto agora recentemente, que tinha uma camarada pregando, eu fiquei observando uma mensagem excelente, uma mensagem tremenda, bíblica, completamente bíblica, e ele pregava sobre Deus abrir a porta. Jesus usando isso na Bíblia. Deus abre a porta, mas sabe aquela mensagem segura? Mas ele não viu, talvez aquilo que ele queria ver. E aí acabou a mensagem, ele fechou a Bíblia, e aí ele falou: você aí, minha irmã, Deus me revela que está abrindo uma porta para você. E a porta tal, e aí, você mesmo, se põe de pé aí. Você, irmão. Aí eu fiquei pensando, peraí, ele já pregou sobre isso. Ele pregou sobre a porta. E na mensagem ele dizia isso, a mensagem dizia, ó, Deus abre, é um Deus que abre e ninguém fecha. Deus vai quebrando. A mensagem disse isso. Quer dizer, por que eu preciso ainda pegar a pessoa? Deus traz. Aí ele começou a ver o que ele fala, ele queria ouvir, porque parece que se eles não verem aquele movimento, eles não satisfeitos. O retorno, né? Parece que é o combustível que faz com que ele pregue. Quer dizer, Deus já tinha usado ele usando a palavra, no meu entender. Ele pregou sobre isso, a mensagem era essa. Deus é um Deus que abre porta, Deus cria porta quando não tem porta. E uma mensagem poderosa. Depois que fecha a Bíblia, aí profetiza a mesma coisa que ele já havia pregado. Mas Deus já havia pregado, já tinha falado isso para mim, será que ela não estava sabendo? Não, mas aí você vê. Então, meus amados irmãos, o verdadeiro profeta, ele tem a convicção que ele é chamado por Deus. Prega o que Deus de fato lhe manda pregar. E isso na autoridade e poder de Deus. E não escolhe para quem vai pregar. Tá? Ele não escolhe. É Deus que levanta e você vai pregar para fulano. Para pregar. Se precisar pregar contra a autoridade da igreja. Por exemplo, no caso, um pastor. Se Deus levanta para fazer, se tem uma mensagem do meu anjo, o anjo da igreja, que vai mudar, o profeta tem que entregar.
Porque o profeta ele encontrava em Israel três classes de pessoas para quem ele precisava pregar: o rei, a classe social em geral para todo o povo, para o sacerdote. Que era o sacerdote? Era uma autoridade tremenda. Mas se ele tivesse errado, pode ver o livro de Jeremias, não deixaram nem ele entrar no templo, ele ficou no pátio, na porta. Precisa mudar, não pode ser isso. E ele era levita, Era sacerdote, quer dizer, da raiz. Mas o verdadeiro profeta, meus irmãos, é aquele que prega aquilo que Deus manda ele pregar. Aquilo que Deus pôs, não importa. Tanto é que o profeta não era muito querido. Já me achaste, já me achaste de novo? Ele não era querido. Por quê? Porque ele tinha uma missão. A missão era agradar aquele que o chamou. Era Deus, e não as pessoas. Israel, nessa ocasião, está vivendo um contexto de crise espiritual, psíquica, em crise política, porque o rei está corrupto, crise moral, levou o povo a viver uma vida de imoralidade, e ainda uma crise política, moral, espiritual, eu até coloquei aqui, e crise religiosa. Quer dizer, que na verdade é a crise espiritual, mas uma crise religiosa. Mudaram a religião e adoraram muito o Deus. Tá? Então Elias ele vai surgir justamente para trazer o povo ao centro da verdadeira religião. A palavra religião quer dizer religar. Então Deus vai fazer com que ele surja para trazer o povo de volta para a verdadeira religião, para adorar um só Deus, o Deus verdadeiro. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu vou ficar devendo. Né? Não fiquei devendo, o tempo já chegou, não vou ultrapassar. Mas depois vocês leiam aí o verso. Eu só queria mostrar uma coisa para vocês, para terminar. E aí eu paro uma vez com a lição. Ele vai tratar depois sobre Elias na transfiguração do monte. Não perca essa lição. Pode ler isso aqui vai ser um assunto, vai ser tratado numa lição inteirinha. Tá? Essa lição é de suma importância, mas ela vai ser tratada numa lição exclusiva só por esse assunto. Vai ser uma lição tremenda. Quer dizer, as coisas que eu realmente falar aqui, eu acho que falei tudo. Tá? E eu ia falar também de Elias, quando o Malaquias profetiza sobre a vinda né, do Elias. É interessante, existem hoje pessoas que acham, que creem na encarnação, que de fato Elias reencarnou. Eu também tratar desse assunto, não vou chegar lá. Mas para essas pessoas que acham que de fato Elias se encarnou na pessoa de João Batista, eu vou terminar só lendo isso para vocês verem. Depois, se vocês quiserem conversar com ele sobre alguém, você vai mostrar esse versículo para ele, tá? Será que Elias achava que de fato ele era? Ou seja, será que João Batista, ele achava que de fato ele era Elias? Então veja aí João 1, e aí eu paro. Tá? Ele viria o Espírito de Elias era no poder, na virtude de Elias, ou seja, era um profeta que seria levantado com a missão que ele esteve lá atrás. Pode ler. Este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse: quem és tu? E confessou e negou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: quem és tu, pois? És tu Elias? Não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que desses de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clamou no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta daí. Exatamente, tá? Então veio porque ele disse: não, eu não sou Elias. Ele mesmo tinha convicção que ele não era Elias. Mas existem pessoas que não tratam isso aqui, que acham que de fato era o Elias encarnado para você de novo. Não era. Era o ministério de Elias lá atrás, o ministério de João Batista aqui. Poderia ser até um protótipo, né, de Elias. Isso, ele veio no poder e virtude de Elias, ou seja, ele vem com a mesma missão, né, que Elias teve lá atrás, e as características são semelhantes em tudo. Né? Deus abençoe os irmãos. Eu termino